Bora revisar? Bora revisar? A soma tem que ser 10, o produto tem que ser 20. A gente já começa assim, né? A soma 10, produto 20. Qual o número? Qual o número? A soma 10 o quê? O produto é 20. Ai, adorei. Olha aí. Viu? Pensa, né? A pessoa aqui o raciocínio já é acelerado. Mas o importante é isso, né? O que a gente faz com amor dá tão certo, né? Eu, pelo menos, é isso que eu sinto. Aqui a gente... É uma disputa para ensinar um negócio que hora que eu não sei nem quem fala. Eu tenho pena que quando tem intérprete, né? Os intérpretes sofrem. Ele fica com as duas mãos. Mas vamos lá. Não que a gente fale muito, Não. tá? Porque a gente é acelerado. Jamais. Aí coloca 2 acelerados juntos, Dá aí tudo o negócio certo. fica perfeito, porque fica acelerado ao quadrado. Dá tudo certo, né, Mazinho? Dá, né? Olha aí. Hora de revisão. A gente, nessa aula 41, a gente viu alguns casos particulares, estudamos a soma e o produto e vimos que tem outras maneiras de se resolver os problemas sem usar a fórmula de Bhaskara. É verdade. Mas também vimos que a fórmula de Bhaskara nos ajuda sempre que for preciso. É, porque teve a hora que travou. Porque como é que eu vou somar? Vai dar 3, vou multiplicar, vai dar 4. Delta negativo. Significa que dentro dos reais não tem números que somados deem 3 e multiplicados deem 4. Olha aí. Se fosse o contrário, era 1 e 3. Porque 3 é primo, lembra do 7? Sim. 3 e 1, 3. Somado dá 4. Mas aqui nessa ordem, delta negativo. Então, né? Aí eu já lembro da paródia, né? Delta negativo. Vamos lá, já vem paródia por aí, mas por enquanto vamos à revisão, olha lá. Então, na parte que a gente viu 41.2, né? Na parte da função quadrática, no segundo momento, a gente estudou alguns casos particulares, ou seja, quando ela é incompleta. Isso. Quando falta B. Quando falta C. Ou quando falta B e C. Quando falta B e C, é sempre 0. E aí é legal lembrar o seguinte, olha só. No caso em que C é igual a 0, neste caso aqui, o pincel branco não risca, não fica legal. Nesse caso aqui, uma raiz é 0 e a outra é a resolução da equação do primeiro grau. E neste caso aqui, os valores das raízes vão ser números iguais. Com sinais contrários. Com sinais contrários. Yes. Perfeito, perfeito. Bem. E a completa é sempre daquele tipo lá do comecinho, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? E vamos de função quadrática na parte agora, falando das raízes, né? A gente estudou um detalhezinho, a gente viu que existe a soma e o produto das raízes. Isso. Quando A é 1, é só a gente pensar que a soma é o B com sinal contrário. E o produto é o C. E o produto é o C. Caso o meu A seja diferente de 1, aí eu posso usar essa equaçãozinha aí. Menos B sobre A. Ou C sobre A. Soma e produto. E aí tem que pensar quais números que somando dá tanto e multiplicando dá outro tanto. Beleza. Quando a gente já chega nesse resultado, a gente já está tendo o x1 e o x2. E se chegou tem um mapa mental. E se chegou em números que eu fico ali meio duvidoso, eu vou lá no delta e testo para ver. Porque se o delta for negativo, significa que essa soma e esse produto não vai existir dentro dos números reais. Muito bem. E o mapa mental traz muita coisa legal, né? Agora a gente já vai cada vez mais sendo... as aulas vão completando, né? Ele aí, né? Vai lá. E aqui eu achei legal o seguinte, olha só. Olha o que ele fez com a soma, x1 mais x2. Igual nós trabalhamos na aula. Montamos 2 espacinhos lá, x1, x2, e do lado colocamos a soma. Aqui ele colocou menos b sobre a, ressaltando que eu vou usar para todas. Porque se o A for 1, vai ficar só menos B, que é o oposto de B. E o C sobre A é o produto, né? Produto, C sobre A. Isso, lá embaixo ele colocou a nossa queridinha e amiga fórmula de Bhaskara, né? Com delta e tudo mais. Aqui, a parte do gráfico a gente ainda vai ver em aulas posteriores, tá certo? As raízes também vamos falar, mas vocês já sabem que numa equação, se o delta é positivo, se o delta é negativo seria 0, nós temos valores específicos com quantidades de raízes. Isso. Partiu o exercício? Vamos Partiu lá? Hora de atividade. Já já a gente está de volta. E claro, né, as
as atividades vêm com tudo, é hora de resolução, tirar dúvidas e tudo mais. Eu acho assim, é uma sequência, né? Então, o que a gente viu lá na unidade 1, a gente está revendo agora, complementando, aprofundando, estudando alguns detalhes a mais, mas tudo ligadinho, né? Então, não é tão difícil, né? E esse é o mais importante, né? Eu não sei se eles estão conseguindo fazer isso, mas é importante que vocês façam. Vocês linkem uma aula com a outra. É legal quando começa a trabalhar com essas coisas, porque a gente fala só de link, né? Linkando. Porque antes não fazia sentido linkar. O que eu vou linkar uma aula? Você vai linkar aqui a aula que nós temos de função, agora casos especiais, com a aula de equações incompletas. Você vai linkar, por exemplo, soma e produto lá com a aula de números inteiros. Quando a minha soma é positiva e o meu produto é negativo, o que acontece? Tudo isso é muito importante, certo? Importante para que você possa ter um raciocínio mais acelerado. É, isso mesmo. Vamos lá de exercícios então, olha lá as atividades de sala, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Determine as raízes da equação do segundo grau, use o método simplificado. Qual é o método simplificado? Bom, se aqui eu tenho equações incompletas, o método simplificado é aquele método mais simples, não é o delta. Aqui eu já sei que vai dar zero, né? Ó, x ao quadrado vai ser 0 dividido por 3, x ao quadrado é 0. Mais ou menos raiz de 0 é 0, então eu já sei aqui que o meu x1 é igual ao meu x2, que é igual a 0. Beleza? Beleza. Agora esse caso aqui já é um pouquinho diferente, é aquele que o c é 0, né? Quando o c é 0 eu vou colocar o x em evidência. 5x ao quadrado dividido por x, 5x. Quem sobra, né? E 25x dividido por x, sobra o 25. Já sei que o meu x1, deixa eu pegar o vermelhinho, já sei que o meu x1 vai dar 0. Zero. X1 é 0. E o meu x2? O meu x2 vai vir da resolução aqui, ó, da equação do primeiro grau. 5x igual a menos 25, né? Porque está positivo, passa negativo. X vai ser igual a menos 25 dividido por 5. O meu x2 vai ser quem? Menos 5. Beleza? Beleza. Então, x1 é 0. Sempre vai ser. x2 a gente tem que encontrar. Beleza. Tá bom? Facinho assim. Vamos de questão número 2. Agora falando de soma e produto. A soma e o produto da equação do segundo grau é um recurso rápido e fácil de achar suas raízes, sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Com esse método, as raízes de y igual a x ao quadrado menos 10x mais 9 são... Aí nós temos ali 5 opções de raízes. Nós já sabemos o seguinte, primeira coisa, descobrir quem é a soma e quem é o produto. Sabendo que a soma é o B com sinal contrário, eu vou ter que descobrir dois números que somando dá o 10 positivo. 10 positivo. E também vou ter que descobrir dois números que multiplicando vai dar o C, que é 9. Se a gente quiser, a gente pode até usar as alternativas. Olha só, um ponto importante aqui. Agora com as opções fica bem tranquilo de pensar. Bom, o produto é positivo. Certo? Então, ou são dois números negativos, ou são dois números positivos. Então, esse aqui já não serve. Não serve. Entendeu por que é importante a lógica? Agora, vamos lá. Multiplicados tem que dar 9. O 9 é ali um número ímpar. Então 2 e 5 não vai dar, porque 2 vezes 5 é 10, um número par. Então não dá, né? Então esse aqui também não dá, né? Não dá. Então ou é 1 e 9 ou é 1 menos 1 e menos 9. Vamos lá, 1 e 9. Multiplicados dá 9. E 1 mais 9? 10. Deu 10. Por que não é menos 1 e menos 9? Porque seria uma soma de dívida. Aí ia ficar menos 10. Se eu devo 9, eu devo 1, eu devo 10. Então não pode ser negativo. Resposta correta é a letra C. Beleza? Simples assim? Simples assim. Vamos de questão número 3, então? Vamos. Olha lá, aqui era só isso, professor, só isso. Só isso. Usando a soma e o produto. E quem usou o delta e o Bhaskara? Beleza. Achou a mesma coisa. Achou a mesma coisa. Vai achar x1 igual a 1, x2 igual a 9. Ou vice-versa, né? Tá bom? Questão de número 3, na telinha, olha lá. Quais são as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4?
Embaixo nós colocamos uma sugestão. Use a equação da soma e do produto. Use a equação de soma e produto. Então agora eu tenho aqui a minha equação, né, que é igualando a zero, ela é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Isso. Ele pediu para usar soma e produto, né? Vamos usar. Vamos usar. O A é 1. É 1. O A é 1. O A é 1. Então a gente já pode saber que dois números somados vai ser o B ao contrário, né? Então vai dar 3. O B com sinal contrário. Quem é o B com sinal contrário? É o 3 positivo. E sabendo que multiplicando dois valores tem que dar o C, que é menos 4. Temos que pensar então, né? Vamos lá. O produto deu negativo, certo? Significa que um número é positivo e o outro é negativo. A soma deu positiva. Isso significa que o positivo é maior. Maior. Então vamos pensar multiplicando aqui para dar 4. 1 e 4? 1 e 4. 1 vezes 4? 4. Mas tem que botar um sinal negativo, né? O maior é positivo. Então vamos botar o sinal negativo menos 1. Isso. A hora que a gente somar menos 1 com 4 dá certo? Eu estou devendo 1, mas eu tenho 4 para pagar. Paga. Então eu pago e ainda já fico com 3 positivos. Ou então você pede emprestado de alguém, fica com mais e não paga. Isso. Então podemos dizer aqui que o x1 é menos 1 e o x2 é 4? Pode ser ao contrário? Pode. Né? Não tem essa ordem, essa sequência aí, não. Só na hora do gráfico que fica na sequência. Mas ali é tranquilo. Que ainda podemos fazer essa inversão aqui de quem é x1, de quem é x2, não importa, tá? Beleza? Vamos de Enem? Vamos lá? E o Enem diz o seguinte, olha lá. Falamos em gráfico, já começou um gráfico vindo aí, né? E assim a gente vai conseguindo entender as situações aí já no spoiler. Isso, o aluno fala assim, não vou fazer, não sei fazer não. Só que ele nem leu ainda. Tem que ler. Olha lá, o gráfico da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c representa a parábola da figura seguinte. Olha lá a parábola. A soma e o produto das raízes é respectivamente. Nós temos que ver quem são as raízes e calcularmos a soma. E as raízes a gente já disse para eles, né? Que as raízes são os pontos que tocam no eixo X. Tá. Então meu gráfico tem aqui um eixo X e eu tenho um gráfico aqui que no caso é uma parábola. A gente já disse para eles que vai ser dessa forma, né? E os lugares que tocou o eixo X aqui, são as nossas raízes. Então o x1 é 0 e o x2 é 6. O x1 é 0. E o x2 é 6. Ele quer que a gente some e multiplique? x1 mais x2. Então x1 mais x2 é 0 mais 6. 6. Tá, x1 mais x2. E ele também quer que a gente multiplique o produto. Isso. x1 vezes x2. 0 vezes 6. 0 vezes 6? 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, né? O produto x1 e x2 não é o c? Isso. Então essa equação é uma equação incompleta. Essa função é uma função incompleta em C. Legal, boa ideia. Tá vendo? Eu olho para o gráfico, a minha cabeça já começa a fomentar, a dar informações de coisas que eu já estudei. Por isso que é importante vocês ficarem bem atentos ao que está acontecendo. Beleza. E a pergunta é, respectivamente. Então, primeiro a gente tem que responder a soma e depois o produto. Então, primeiro é o 6 e depois o 0. Por quê? Porque tem a letra A, o 0 e o 6. Mas ele quer soma e produto. Primeiro a soma, depois o produto. Então, muita calma nessa hora, até para a gente marcar Então quer dizer que esse termozinho ali, respectivamente, ele pode mudar tudo? Pode mudar tudo. Porque eu achei 6 e 0. Se eu marcasse a letra A, eu ia errar? Ia errar. Mesmo estando certas as respostas. Mesmo sendo 0 o produto e 6 a soma. Mas ele quer na ordem que foi pedido. Mas isso é uma pegadinha, então? Não, isso já é uma regrinha das questões de múltipla escolha, né? Não existe pegadinha na matemática, né? Olha só, é importante que vocês entendam isso. A gente fica aqui meio que conversando assim, dialogando, meio que brincando e tal, mas é porque são detalhes. O Enem usa esse termo aqui com muita frequência, respectivamente. Não é só saber fazer a conta. Não é só chegar no resultado certo. 6 e 0. Cheguei na resposta certa. Pronto. 6 e 0. Vou lá. 0 e 6 é o mesmo número, vou marcar. Por quê? Porque no texto tem uma informação. Respectivamente.
respectivamente. Isso mesmo. Marquei na ordem, errado, na sequência. perdi uma questão e olha o mais grave, perdi uma questão que eu fiz certo. Né? Esse é o pior, né? Porque assim, eu acho assim, quando a gente erra alguma coisa que não lembrava ou que realmente tinha dificuldade, eu até falo assim, mas eu tenho que melhorar mesmo porque eu não sabia mesmo. Vou me perdoar, né? Agora você faz tudo certo, tudinho certo, que lindo, uau. E marca o gabarito errado. Que lindo, uau! Uau, porque uau, você olha assim e fala, uau. Agora sim, eu acho que eles estão se questionando lá. A gente nem viu o gráfico ainda. Não, e vocês mas me raiz, colocam não. questões de gráfico? Raízes, falamos na aula anterior. Que é o lugar que toca ponto o de X, interseção, que toca o X, destacamos. Não, que toca o X. não vou admitir isso, não. Não, né? Agora, é claro, o gráfico com maiores propriedades, com as suas características, a gente de fato vai ver na sequência e nas aulas posteriores. E eu não sei, mas você já percebeu que todo exercício 4, que ele vem alinhado com o assunto, mas ele vem dando spoiler. Tá próximo. Tá parecendo a série, né? Quando tá acabando a série. Mas no finalzinho eles fazem lá o apanhado do capítulo A anterior. gente fica dizendo que é episódios da temporada, da nova... Sempre faz uma... É desse jeito mesmo. Sempre dá o gancho para a próxima aula, né? Mas antes disso, vamos dar a resposta do Brincando com os Números? O Brincando com os Números podemos ficar por aqui mesmo, né? O Brincando com os Números, ele era só para gênios. Está lançado o desafio. O 2 é 6. Peraí, a única forma do 2 virar 6... Vezes 3. Ou vezes 3 ou mais 4. Né? Isso. Que dá 6. Mais 4. São 2 caminhos. Mais o 3 para virar 12. Agora sim. Porque aí lá nós multiplicamos por 3, né? 2 vezes 3 deu 6. Aqui 3 vezes 3 dá 9, então não é 3. Peraí, mas 3 ele é o sucessor do 2. E para dar 12, multiplica por quem? O sucessor do 3 é o 4. 3 vezes 4, 12. E o 4 vezes 5 dá 20. O 5 vezes 6 dá 30. Então é o sucessor. Então sempre a gente tem que usar essa linha de raciocínio e multiplicar pelo próximo número. Vamos lá no slide para mostrar para vocês. Olha lá. Quando a gente multiplica, a gente está fazendo o seguinte detalhezinho, né? Vou pegar até o branquinho aqui para fazer junto aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 7, 42. Mas o 9, ele pulou uns algarismos aqui no meio, 7 né? e 8, né? Tá faltando 7 e 8. Então a gente tem que pensar que depois ainda vem ter o 56, que é o 7 vezes 8. Depois ainda tem o 8 vezes 9, que é o 72. E então, por último a resposta aqui é o 9 vezes 10, que é o 90. Então sempre está multiplicando pelo seu sucessor. E essa é a lógica, né? Você perceber que ele está multiplicando o seu sucessor. E aí, professor, mas como é que eu vou saber qual lógica que eu devo usar? Aí é importante, olha só, ele sempre, isso em questões do Enem, isso em questões de concursos, de vestibulares, ele sempre vai te dar 2 possibilidades para isso. No caso lá, no primeiro número, mais simples, o 2, eu já vi que deu 6. Só tem 2 opções de dar 6. Ou é vezes 3 ou é mais 4. Beleza. Aí eu vou ver o outro. Eu fiz uma soma e um produto. Na soma, eu percebi que eu usei o número 4, que é o dobro de 2. E no produto, usei o sucessor, que é 3. Aí eu vou buscar verificar com outro número. Aconteceu a mesma coisa? Não, só aconteceu no produto, que foi com o sucessor. Tem que buscar a lógica da coisa, né? Então, tenta de um jeito, pensa de outro. Por isso que até fala, né? Só para gênios. Mas claro que não. A gente tem condição aí de... Todos somos gênios. Todos. Só deixamos guardado. Podemos desvendar isso, né? A gente não quer usar. Podemos revelar toda essa nossa capacidade. Mas então ficamos por aqui, né? Muito legal a nossa segunda aula de função quadrática. A gente estudou mais alguns casos, mais alguns detalhes. A Soma e o Produto a gente viu que vem para
contribuir mesmo, né? Claro que tem que dar uma pensada. Há pessoas que preferem continuar fazendo Delta, Bhaskara, e a gente deixa à vontade, é a critério de vocês. Agora, é claro, né? O Delta e o Bhaskara dá um pouquinho mais de trabalho, né? Dá mais, rende mais aí, né? Mas fica à vontade, tá bom? Terminamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.